oitavo ano, tudo bem? Eu espero que estejam. Quero dizer, principalmente, que estou com saudade de vocês, mas que em breve, se Deus quiser, estaremos juntos novamente em sala de aula. Essa pandemia vai passar, para que vocês tirem aí todas as dúvidas que se acumularam durante essa quarentena, né, sobre ciência. Então, tendo em vista a continuidade dos nossos estudos, hoje trarei uma videoaula para vocês sobre os principais conteúdos do primeiro bimestre, que foram as células, os principais tipos de tecido e a nutrição humana. Peço para que qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo, que eu tentarei aí ajudar da melhor forma possível. Então, o que seria a célula? A célula ela é a menor unidade funcional e estrutural dos seres vivos. Isso porque são elas que compõem tanto a parte interna quanto a externa dos seres vivos. São elas que formam os nossos tecidos, os nossos órgãos e os sistemas. Além disso, elas realizam atividades vitais para a nossa sobrevivência, como a respiração, a excreção, a digestão. Então, as células, elas foram descobertas através do microscópio, da invenção do microscópio, onde um dos pioneiros, primeiros, a construir um microscópio rudimentar foi Robert Hooke. E nele, observou lá uma célula vegetal. E nessa célula vegetal, que era a casca de uma árvore, também chamada de cortiça, tinha pequenos espaços vazios, buraquinhos, algo parecido com favo de mel. E ele denominou esses espaços vazios de célula. É daí que vem o nome célula, da palavra célula, do diminutivo, na verdade, da palavra célula. Então, com o aperfeiçoamento do microscópio, outros cientistas puderam contribuir com mais informações sobre as células, como, por exemplo, Theodor Schwann e Matthias Schleiden, no século XIX, propuseram a teoria celular, no qual diz que todos os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. Mais tarde, Rudolf Virchow, outro cientista, outro pesquisador, observou que essas células se movimentavam, se dividiam. Veio aí a primeira ideia de divisão celular, no qual ele diz que toda célula se origina de uma outra pré-existente. Então, as células, apesar de apresentarem diferentes formas e funções, né, no nosso corpo, apresentam três estruturas básicas em comum, que são membrana plasmática, citoplasma e material genético. A membrana plasmática tem a função de regular a entrada e saída de substância da célula. É ela que envolve e delimita lá todas as células, né? A camada mais superficial. E o citoplasma é um líquido viscoso, também chamado de citosol. Ele sustenta todas as estruturas internas da célula, também chamadas de organelas citoplasmáticas. E por fim, o nosso DNA, o material genético, todas as células possuem, e é ele que traz consigo as características hereditárias. Então temos aí a figura, né, de uma célula animal, com suas estruturas, a membrana plasmática, o citoplasma e todas as organelas citoplasmáticas. Então as células elas podem ser classificadas em dois tipos, em procariontes e eucariontes. As células procariontes são células mais simples, né, com menos estruturas, e sua principal característica está no DNA, que é solto no citoplasma. As células procariontes formam os seres unicelulares, como as bactérias e as arqueobactérias. Então, temos aí a figura de uma bactéria, né, e suas estruturas, e o seu DNA, né, solto aí no citoplasma. Temos também as eucariontes, que são as células mais complexas, mais desenvolvidas. Eu vem de verdadeiro e cária de núcleo, né? São células que irão ter um núcleo e está aí sua principal característica. São bem mais complexas, apresentam bem mais organelas citoplasmáticas, são maiores comparadas, né, às células procariontes, e sua principal característica é que há uma presença de núcleo delimitado, né, com envelope nuclear e organizado, no qual o seu DNA vai estar presente dentro dele. Então, se eu perguntar qual é a principal diferença entre células procariontes e eucariontes, está na presença de um núcleo. As eucariontes irão apresentar núcleo e seu DNA estará dentro dele, e as procariontes não, seu DNA vai estar solto no citoplasma. Então, há dois tipos de células eucariontes, que são animal ou vegetal.
né? Estão presentes aí nesses dois tipos. E também vão compor seres uni- ou pluricelulares. Ser unicelular, ele é a própria célula. É um ser vivo que é composto por uma célula. E pluricelular são aqueles seres vivos compostos por duas ou mais células. E aí vamos entrar, né, nos principais tipos de tecidos vertebrados. Vimos o básico sobre célula, né, as diferenças sobre as células, quais são as células existentes. É claro que há muito mais conteúdo sobre célula, eu não me aprofundei para que o vídeo não fique tão extenso. Porém, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Vamos dar início, então, aos principais tipos de tecido dos vertebrados. Os vertebrados são os seres vivos que compõem, tem na verdade o encéfalo, né, o cérebro, a caixa craniana e as vértebras, que é a coluna vertebral. Então, sabemos que os seres vivos são compostos por células, né, que são a unidade básica da vida. E o ser vivo ele vai apresentar níveis básicos de organização para a sua formação. Então, aqui está a imagem, né, dos níveis de organização para a formação de um ser vivo, no qual se inicia pelas células. Aquelas células semelhantes irão se unir, desempenhar uma mesma função e formar um tecido. Esse tecido, diferentes tecidos, irá formar órgãos. Diferentes órgãos irão formar um sistema e o sistema compõe, né, um organismo vivo. Então, a célula, mais uma vez, mostrando a sua importância em composição, né, dos seres vivos. E aí, nós temos, em relação a esses tecidos, 4 tipos principais, que são o tecido epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. O tecido epitelial ele é formado pelo epitélio de revestimento e epitélio glandular. Então, o próprio nome está relacionado com a sua função. É ele que vai revestir todo o nosso corpo, né, nos protegendo aí contra micro-organismos ou substâncias que tendem a tentar entrar no nosso corpo. E o epitélio glandular, né, que vai liberar, secretar substâncias como o suor. Tá? E sua principal função de proteger, de revestir e liberar substâncias, né, para fora do corpo ou até para dentro como hormônios. Tem aí o tecido conjuntivo, que é o mais abundante nos vertebrados, porque ele é formado por vários outros tecidos, como propriamente dito, cartilaginoso, ósseo, adiposo e sanguíneo, cada um com sua função aí no organismo. Vamos ver cada tecido desse mais profundamente ao longo do ano, certo? Quando estudarmos os sistemas. Porém, o propriamente dito tem a função de dar sustentação aos órgãos, de unir tecidos. O cartilaginoso está relacionado com as nossas cartilagens, presentes em orelha e nariz. O ósseo vai dar sustentação, né, movimentação para o nosso corpo. Ele é formado por cálcio e fósforo. O adiposo é o nosso tecido de gordura, está principalmente na região abdominal. E o sanguíneo, que é o nosso tecido de transporte. É o sangue que vai transportar as substâncias para o nosso corpo. E tem o tecido muscular, que é formado por não estriado, estriado esquelético e estriado cardíaco. Então, não estriado ou liso é aquele tecido que recobre órgãos, que está principalmente nos órgãos internos. O estriado esquelético está junto ao nosso esqueleto, ao nosso tecido ósseo, presente principalmente nas nossas pernas, nos nossos braços, compõe praticamente todo o nosso corpo. E o cardíaco, o próprio nome, né, vem dizendo, é o músculo localizado apenas no coração. E a sua função está relacionada à contração, né, e relaxamento, aos movimentos do nosso corpo, juntamente com o tecido ósseo. E o nervoso é o tecido relacionado aos impulsos nervosos, às reações do ambiente, certo? E é formado por neurônios e gliócitos. Então, esse é o nosso resumo, né, sobre os principais tipos de tecidos vertebrados. Qualquer dúvida que vocês tenham, entrem em contato comigo e eu vou ajudar da melhor forma possível. E vamos aí para a nutrição humana, que com certeza está relacionada também às células.
Então, o que seria a nutrição? A nutrição é um processo que envolve desde a ingestão de alimentos, a assimilação das substâncias presentes nesse alimento e a eliminação das substâncias nocivas para o nosso corpo. A nutrição se dá, né, através de vários sistemas, que é o sistema digestório, envolve esses sistemas digestório, respiratório, circulatório e excretor, certo? Não é só o ato de se alimentar, de comer, que envolve muito mais que isso. E nesses alimentos que nós ingerimos, né, existe o que nós chamamos de nutrientes, que são as substâncias presentes no alimento de extrema importância para o funcionamento e manutenção do nosso corpo. E por que a nutrição ela é tão importante, né, no corpo humano? Porque é através dela e dos nutrientes que o nosso corpo obtém matéria e energia para o seu funcionamento. É tanto que quando paramos de comer ou passamos muito tempo sem comer, às vezes dá tontura, dá fraqueza. Isso porque são os alimentos que nos dão energia. Então, existem 5 tipos de alimentos presentes no... 5 tipos de nutrientes, na verdade, presentes nos alimentos. E cada nutriente vai desempenhar uma função importantíssima para o funcionamento do corpo humano. Então, entre esses nutrientes estão os sais minerais, que são formados por elementos químicos, como o sódio, o cálcio, o ferro, o fósforo, né, o potássio, que está relacionado principalmente, além do funcionamento das células, né, está relacionado aos nossos músculos, aos nossos ossos. É presente esse tipo de nutriente no leite, nas hortaliças, em frutas, assim como as vitaminas, que é o nosso segundo tipo de nutriente. Então, as vitaminas são representadas por letras do alfabeto, pode ser vitamina A, C, D, K, cada uma desempenha uma função importante também para o organismo. As vitaminas estão relacionadas ao nosso crescimento e ao nosso desenvolvimento, junto com os sais minerais. Então, podemos encontrar as vitaminas nas frutas cítricas, por exemplo, laranja, acerola, nas hortaliças e em outros alimentos. E vem aí os carboidratos, que são os açúcares. Os carboidratos, eles podem ser divididos em simples e complexos. Os simples são os carboidratos açucarados e os complexos são os carboidratos presentes em tuberosos, como as batatas, né? Que são legumes de raízes, as batatas, as mandiocas. E a principal função dos carboidratos é dar-nos energia. Então, são os carboidratos que nos dão energia e, claro, tem que ser consumido moderadamente, porque o acúmulo desses carboidratos, desses açúcares, pode se transformar em gordura. E tem os lipídios, né, que são óleos e as gorduras, presente, por exemplo, na margarina, presente aí no azeite, no óleo de soja, em carnes também, e em vários outros tipos de alimentos. Então, os lipídios é a nossa segunda fonte de energia. Na falta de carboidrato, o nosso corpo usa os lipídios. Eles estão aí como reserva, tem como função reserva energética, e eles auxiliam em várias funções da membrana da célula. E, por fim, as proteínas, né, que são os nutrientes considerados matéria-prima para as células. São as proteínas que constituem as nossas unhas, os fios do nosso cabelo, os nossos órgãos, né, os músculos. É de extrema importância para compor aí todo o nosso corpo. Está presente principalmente em carne, certo? Todo tipo de carne, em leite também. Então, cada tipo de alimento vai conter mais ou menos esses tipos de nutrientes que apresentei para vocês. Então, sal, vai ter sal mineral, sais minerais, o sal de cozinha, né? O leite, a gente também pode encontrar sais minerais, como também a proteína. Os legumes, né? As frutas, que a gente encontra vitaminas, são alguns exemplos de onde encontrar os nutrientes. E, por fim, a pirâmide alimentar. Certo? Foi criada uma pirâmide alimentar pela OMS, Organização Mundial de Saúde, a fim de trazer o equilíbrio e a saúde para a população.
Então, na pirâmide alimentar, ela é dividida em alimentos energéticos, construtores e reguladores. Os alimentos energéticos são aqueles que vão conter mais carboidratos e lipídios, são aqueles ricos em carboidratos e lipídios, por isso que é energético. Está relacionada à função desses nutrientes. A gente encontra aí no pão, no chocolate. Também é dividido em alimentos construtores, que são aqueles alimentos ricos em proteínas, como a carne, como o leite, os ovos, e os alimentos reguladores, que são formados pelos sais minerais e as vitaminas, que está relacionado justamente à sua função, que é regular, o nosso organismo e a função dos outros nutrientes. Então, cada grupo está de acordo com o tipo de alimento presente na pirâmide alimentar, que devem ser consumidos pela OMS, indica-se 3 refeições ao dia, que é café, almoço e jantar, intercalados por lanches e atividades físicas, pelo menos 30 minutos diários. Então, qualquer dúvida sobre a pirâmide alimentar, entre em contato comigo. Fizemos um trabalho muito bonito em sala de aula, vocês trouxeram a pirâmide alimentar para mim. Eu acredito que sobre isso vocês não terão dúvida. Importante também a água e líquido para hidratar o nosso corpo. A água é como um sal mineral, o H2O, forma uma substância muito importante para o funcionamento das nossas células, por isso a importância de ingerir sempre a água, certo? Então é isso, pessoal, nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, estou com saudade de vocês, um beijo e um abraço a todos.